Olá, nesse vídeo nós vamos falar um pouco de como a Bíblia chegou até nós, né? Como ela foi feita, de onde saiu a escrita, como ela evoluiu até nós, né? Mais especificamente os suportes para escrita, né? O que são os suportes para escrita? Onde a gente escreve, né? Originalmente, o homem ele escrevia nas paredes, depois passou a escrever em pedras, depois o homem passou a escrever em madeira. Depois disso, evoluiu mais um pouquinho, pegou essa madeira, prensava essa madeira e foi aí que foi criado o papiro, né? O papiro, o que ele era? Ele era basicamente o caule de uma árvore, também chamado papiro. Papiro que crescia ali no leito do rio Nilo, que é o principal rio lá, que é o grande rio do Egito. Então, eles pegavam esse papiro, né, esse caule dessa árvore, prensavam até deixar ele de uma forma em que eles poderiam escrever nele. Bom, isso durou por muitos e muitos e muitos anos, né? Muita coisa foi escrita nele, muita coisa foi transmitida através desse papiro, né? E em uma certa altura do tempo, o Egito ele tinha uma grande biblioteca, que era a Biblioteca de Alexandria, que era toda feita com base no papiro. Nesse meio tempo, Pérgamo, que é uma cidade que existia na Grécia, o que ela fez? Ela também criou a sua grande biblioteca e ela já estava rivalizando com a biblioteca de Alexandria, né, que era a biblioteca que ficava no Egito. Né? Para frear, então, esse crescimento da sua biblioteca rival, digamos assim, o rei do Egito da época, ele suspendeu o envio de papiro para Pérgamo. Como Pérgamo se viu numa situação onde não tinha mais o seu suporte à escrita, ele não tinha mais sua matéria-prima para continuar produzindo seus livros, né, produzindo, melhor, até então não era livro, né, eram os seus rolos, né, produzindo as suas obras, né, escrevendo e catalogando tudo, o que eles fizeram? Eles desenvolveram o pergaminho, meados ali do século II, né? Acredita-se que foi o rei Deixa eu ver aqui o nome desse rapaz certinho. Eumenes II, né? Então, esse rei, acredita-se que foi ele, né, que criou esse artifício, né, que criou o pergaminho, que é o que? Basicamente, o pergaminho ele é couro de animais, né, poderia ser cabra ou gado, né? É um couro que ele é aberto, seco, né? E ele tinha um diferencial, que ele era mais resistente, e ele também existia a possibilidade de escrever nesse material e apagar em seguida, né? Então, o que acontecia muito é que escrevia alguma informação, né? Escrevia um livro, uma carta, ou qualquer que seja a informação, escrevia e depois poderia apagar, e assim reutilizar esse material várias e várias vezes. Então, isso durou aí do segundo século, em média, né? Até já passando pela Idade Média, já no período industrial, já no início ali do período industrial, quando em meados do século XV, já com o papel já disseminado, o pergaminho não era mais tão utilizado, né? O papiro ele foi sendo utilizado até meados ali do século IV, século V, quando é inventado o papel. O papel ele também era escrito à mão, assim como o papiro, o pergaminho, todos eles eram escritos à mão. Algum tempo depois do papel já estar em uso, foi inventado a prensa, né? A prensa, originalmente, ele era um bloco fixo, onde praticamente cada bloco desse tinha uma palavra, como se fosse um carimbo mesmo, né? Bom, em meados do século XV, um jovem chamado Johannes Gutenberg, lá na Alemanha, cria a prensa móvel, onde que praticamente era cada letra correspondia a um pedacinho dessa prensa, né? Mais ou menos como nós a conhecemos hoje, conhecemos ali na máquina de escrever, né? Onde cada bloquinho corresponde a uma letra. Bom, ele teve alguns percalços pela vida dele, eu não vou entrar em detalhes sobre a vida dele, mas ele teve alguns percalços, alguns probleminhas ali com seus sócios, sócio às vezes que morre, e teve alguns pequenos probleminhas.
no final das contas, ele consegue criar a sua prensa, né? A sua prensa móvel, a sua impressão. E o primeiro livro que ele imprime, finalmente, é a Bíblia, né? Foi uma grande revolução para a época. Ele imprimiu alguns exemplares e isso ficou muito famoso. O problema é que ele não patenteou, então ele não tinha os direitos totalmente, né? Então todo mundo aprendeu a fazer esse tipo de impressão e ficou muito famoso em todo mundo, né? O primeiro livro, então, foi a Bíblia, né? Foi a nossa palavra de Deus, né? Foi a palavra de Deus que foi a precursora, né? Foi o primeiro livro impresso, né? E é um motivo de muito orgulho para nós cristãos, porque nada melhor que esse livro, né? Um livro que transforma, né? Ser a primeira impressão. Bom, com isso, já sabendo então qual foi o caminho que a palavra de Deus percorreu até ela chegar, melhor dizendo, nesse formato aqui para nós, é muito importante nós entendermos o que é a palavra de Deus. Bom, primeiro, né, o termo Bíblia, né, o que ele quer dizer? Quer dizer que é uma reunião de livros. Eu tenho alguns livros aqui que também são uma reunião de livros, né? Por exemplo, eu tenho aqui a história dos Hebreus, que é uma reunião de livros, são vários livros de um cara chamado Flávio José, né? Veja que é um livro bem extenso, né? Tenho também Senhor dos Anéis aqui, na verdade são um box com 3 livros, né? Secularmente, nós poderíamos até chamar esses 2 livros de Bíblia, por ser uma reunião de livros que é o significado da palavra Bíblia, né? Mas é apenas a nossa Bíblia, que é a Bíblia Sagrada, apenas ela contém a palavra de Deus. Se eu jogar uma coletânea dessa aqui de Senhor dos Anéis, ou se eu jogar uma coletânea dessa de livros de Flávio Josefo em uma cadeia, não vai gerar transformação na vida de ninguém, o máximo é alguma cultura. Já a palavra de Deus, sim, a palavra de Deus ela é viva e eficaz para gerar transformação, né? Então, se a palavra de Deus então é uma reunião de vários livros, então como ela é composta? Bom, basicamente a palavra de Deus ela é composta por Novo Testamento e Velho Testamento, sendo que o Velho Testamento ele é composto por Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, livros proféticos, e sendo que os livros proféticos nós temos os profetas maiores e os profetas menores. Já no Novo Testamento nós temos os evangelhos, Atos dos Apóstolos, as cartas e o Apocalipse. Temos então 66 livros que compõem a Bíblia, né? Compõem o cânon. Mas de onde saiu o cânon, né? Bom, primeira coisa que é muito importante nós cristãos termos ciência é que nunca houve uma reunião ou um concílio onde foi definido quais seriam os livros que fariam parte ou não. É muito famoso o concílio de Nicéia por volta de 325 depois de Cristo, mas nele não ficou definido, não existe nada nos registros desse concílio onde se falou que foi definido o cânon ou deixou de definir. O assunto em questão não foi esse. E mesmo que pudessem levantar essa questão sobre o concílio de Nicéia, o registro mais antigo de um cânon data de por volta de 250 depois de Cristo, ou seja, mais de 170 anos antes, né, que é o cânon de Muratori. Esse cânon, né, essa reunião de livros tem uma data muito mais antiga do que o cânon de Nicéia. Então não tem como a Bíblia ter sido definida nesse concílio de Nicéia. Bom, então como que a Bíblia chegou nesse formato, né? Nesse formato de 66 livros, com essa divisão e tudo mais? Bom, foi ao longo do tempo, né? A própria ação divina foi movendo, foi fazendo com que as coisas funcionassem e dessem certo, para que a Bíblia chegasse a nós hoje nesse formato. Quando lá no passado, quando os profetas tinham a graça de Deus sobre eles, né? Ou melhor, tinha o Espírito de Deus sobre eles e falavam da parte de Deus, e essas palavras eram identificadas como vindas do próprio Deus.
e já no Novo Testamento, pessoas que conviveram com o próprio Cristo, pessoas que estiveram do lado de Cristo, como foram os evangelhos, pessoas que tiveram uma experiência muito forte com Cristo, como foi o caso do próprio Paulo. Então, se não houve um concílio que definisse quais livros entrariam ou deixariam de entrar no cânon, né? Como nós poderíamos confiar que a palavra de Deus é exatamente essa? Como nós poderíamos confiar que os escritos eles são fiéis, né? Bom, em meados de 1948, Deus responde essa pergunta, né? Com mais uma vez a sua providência, né? Nesse ano, um garotinho, pastor de ovelhas, ou pastor de cabras, né, melhor dizendo, estava andando ali pelo deserto, procurando as suas cabras, quando se deparou com a caverna, e ele jogou algumas pedrinhas dentro dessa caverna para ver se a sua cabra estava lá. Quando ele jogou essa pedrinha, eles escutaram alguns barulhos de vasos se quebrando. Foi aí que eles foram olhar e identificaram os vasos, né, vários vasos com pergaminhos. Esses pergaminhos são os famosos pergaminhos do Mar Morto, que são pergaminhos que foram comparados com a palavra de Deus e assim tiveram a certeza que a palavra de Deus é exatamente igual aos tempos mais remotos. Fizeram vários testes com carbono e dataram de períodos muito anteriores a Cristo, né? Então, com isso, tiveram a certeza que a palavra de Deus ela não foi alterada. A palavra de Deus ela continua desde lá dos tempos de Moisés, os tempos dos profetas, os tempos dos juízes. Ela continua a mesma desde lá até hoje, né? Bom, irmãos, isso foi um pequeno resumo, né, que nós fizemos sobre a palavra de Deus, como ela chegou até nós. Espero que tenham compreendido um pouquinho, né, de como é a estrutura da Bíblia, como a Bíblia ela é dividida. É um assunto muito extenso, é matéria para curso de teologia, então é matéria que normalmente se estuda aí vários meses, e eu quis trazer aqui para vocês um pequeno resumo, como eu acabei de dizer, né? Em outros momentos poderemos ver como funciona cada uma dessas subdivisões da palavra de Deus aí. E até a próxima.